Meus irmãos, mais uma vez aqui com a nossa live no ar, pedindo a permissão para adentrar a casa de todos vocês, para ficarmos juntos aí aproximadamente aí 60 minutos, fazendo o nosso evangelho no lar, buscando a nossa proteção, a nossa iluminação, o nosso conhecimento. E aquele irmãozinho que está chegando aí pela primeira vez, prepare aí a sua garrafinha d'água, que no decorrer da live será aí magnetizada, se tornando aquele remédio aí para toda a família. Então, que permanecemos juntos aí nesta boa energia, vivenciando as coisas da espiritualidade. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, prezados irmãos, mais uma vez, com muita gratidão a Jesus, aos nossos mentores, amigos que nos acompanham, por aqui estarmos a praticar o Evangelho do Lar. Esse trabalho de grande valia para a elevação de nossos conhecimentos e avançar para que possamos evoluir em espírito e verdade. Bom trabalho a nós todos. Uma boa noite a todos também. Que sejam todos bem-vindos a este momento de trabalho, este momento de elevação espiritual, na qual cada um de nós busca se refazer do dia a dia, das suas mazelas diárias, não é? Que possamos estar unidos neste momento, escutar, estudar, refletir juntos, para que possamos entender e conhecer melhor os caminhos que nos levam a nos aproximar da espiritualidade amiga. Que sejamos todos bem-vindos, em nome dos nossos mestres e nossos espíritos benfeitores. Então é isso, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso evangelho. Vamos pedir para a irmã Tânia fazer uma prece de abertura, porque sabemos nós, né, na Casa Espírita não se começa nada sem a nossa prece de abertura. E eu convido a todos os irmãos para que possamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, que é a prece dominical do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja teu sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, no espaço e em todos os mundos da espiritualidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, para que possamos também perdoar. Dai-nos o sentido do amor, da misericórdia, do perdão. E faça, Senhor, com que nossos corações, ainda enfermiços pela mágoa, pelo rancor, possa conhecer um pouco mais do sentimento da amorosidade, do acolhimento e, principalmente, conhecer o amor através da união de nossos companheiros que se encontram em nossos lares, em nossa caminhada, no dia a dia, onde quer que estejamos, que possamos todos juntos conviver e viver em união e unção. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos seguindo aí a nossa obra Caminho, Verdade e Vida. Já estamos aí na liçãozinha 99. Hoje tem por título Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhes a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não criais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação
de si mesmos. Deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da soberania. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Essa epístola de Pedro que é muito interessante. Quem tem a Bíblia, dá uma olhadinha que ali Pedro enumera uma série de coisas onde nós somos aí ofertados com maravilhas. Claro que maravilhas bem distantes daquilo que Jesus veio trazer para nós. E a gente observa os dogmas que muitas crenças têm, a gente vê também ali coisas assim, promessas que não têm fundamento, mas isto é lá com eles. Vamos nos ater aqui no nosso espiritismo. E quem frequenta a nossa casa sabe que aqui nós não fazemos promessas vãs, promessas infundadas, não prometemos salvação para ninguém, não prometemos o céu cor-de-rosa para ninguém, a não ser para aqueles que trabalhem para isso, aqueles que vençam a si próprios. Pois foi Jesus que disse: se queres me seguir, pegue a tua cruz e venha. Ele não disse nada além do que isso. Quer dizer, trabalha. Vive a minha palavra. Vive aquilo que eu ensinei. E é isso que nós procuramos sempre dentro aqui da Casa Espírita, dentro da doutrina espírita, passar para as pessoas, que todos nós seremos salvos. Isso não tem dúvida nenhuma. Todos nós seremos espíritos puros, estaremos lá junto de Deus na mais pureza que se possa encontrar, mas a caminhada é longa, e não se vende aqui mentiras nem promessas vãs. A caminhada é longa, é difícil, por quê? Porque eu preciso vencer a mim mesmo. E quem que gosta de vencer a si mesmo? Vencer o seu egoísmo, a sua vaidade, né, a sua materialidade, o seu pouco esforço na vida espiritual, porque conhecer é muito fácil, como todos nós dizemos aqui na casa. Conhecer e falar de Jesus é muito fácil mesmo. Isso qualquer um faz. Pega o livro, estuda e fala. Agora, o que nós prometemos aqui é que para aquele que se esforçar, que trabalhar, ele vai ter o reconhecimento da espiritualidade. Ele vai melhorar, ele retorna à espiritualidade, vai se preparar, já vai vir numa situação melhor. Isso a gente pode prometer, porque é assim que é. É assim que Jesus deixou escrito que é nós que precisamos trabalhar. É nós que precisamos evoluir para que, enfim, possamos fazer, como ele mesmo disse, tudo o que ele fez e muito mais. Agora, se eu ficar de braço cruzado, querer que o outro faça prece para mim, querer que o outro me carregue nas costas, não vai funcionar. Aí não vai ter. Não vai ter condições. Então, como a gente leu outro dia aqui, a porta é larga, porque nós só precisamos ter a prática do amor e da caridade. E em fazendo isso, nós vamos fazer o resto todo. Nós vamos nos melhorar, nós vamos buscar sempre a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso entendimento, tudo que nós lermos sobre Jesus, sobre a espiritualidade, como chegar lá, nós vamos ter que colocar isso em prática. Porque não adianta, meus irmãos, eu conhecer todo o Pentateuco, eu conhecer toda a obra de Kardec, todos os livros de Emmanuel, de André Luiz, de
todos os 400 livros que Chico Xavier publicou, mais os de Divaldo, mais uma série que nós temos aí. Se eu me agarrar só a ler, nós não vamos prometer para vocês nada além do que retornar do ponto que parou. Porque sabemos nós que nós evoluímos pelas nossas obras. E isso é particular de cada um. Como a gente sempre diz aqui, a gente estuda em grupo, né, discute em grupo, tirando as soluções, cada um contribuindo com aquilo que entendeu, mas o crescimento, meus irmãos, é pessoal. E cada um de nós é responsável por si. Então, aqui no Espiritismo, nós não vamos cometer esta leviandade de dizer que todos, numa só encarnação, que entrou na casa espírita, ele está salvo. Não, muito pelo contrário. O que nós chamamos a atenção aqui é isso. Vamos viver Jesus. Então, é como a gente diz, é melhor a gente estudar menos e viver mais do que saber tudo, né? E não fazer nada do que a gente estudou. Então, meus irmãos, a nossa promessa é essa. Disciplina, estudo e evolução própria. Aí sim, todos nós, estaremos aptos a um retorno numa situação melhor. Fora do estudo e da evolução particular, eu sinto dizer para quem estiver nos ouvindo que não há salvação. Nós vamos retornar do mesmo jeito que saímos daqui. Então, o que a gente promete para vocês é isso. A boa palavra, falar de Jesus, falar de Deus, da espiritualidade. E é difícil, eu sei que é difícil, porque nem nós que falamos aqui, ninguém se iluda que aqui nós somos 3 santos aqui, porque nós falamos de Jesus. Nós apenas somos uns corajosos, né? Que se aventuram a falar de Jesus, e os nossos ouvidos são os primeiros que escutam. Então, imaginem vocês a pressão que nós colocamos em nós mesmos para essa tal de evolução. Agora, o que nós prometemos aqui, de certeza, meus irmãos, é que todos seremos espíritos puros. Agora, o tempo depende de cada um. Exato. É isso, né? Eu penso que essa lição ela vem nos chamar atenção aos enganos que muitas vezes nós cometemos conosco e com as outras pessoas, né? Porque, em primeiro lugar, a gente sabe o quanto essa caminhada é difícil. A caminhada em direção a essa tal felicidade que as pessoas costumam tanto falar, né? Que querem ser felizes, que querem uma vida, né? Uma vida melhor. Ok, todo mundo quer, a gente precisa acreditar, mas só que ninguém vai conseguir nada se não tiver o esforço, se não tiver o trabalho árduo de ascensão que nos leva a uma vida melhor. Para começar, ninguém precisa pensar que hoje a gente precisa ser imensamente feliz. Nós precisamos primeiro tentar viver em paz e construir o nosso próprio mundo. O nosso próprio mundo é o mundo interior de cada um. Um mundo em que a gente constrói com muito esforço, com muito trabalho, com estudo, com vivências, né? Nós temos que aprender que a gente, primeiro de tudo, para ser e para construir em torno de nós essa paz, a felicidade, a harmonia, nós precisamos estar assim, porque nós não vamos conseguir realizar na vida de ninguém uma vida ou um milagre, como às vezes as pessoas costumam dizer, se a gente não estivesse cada um, se isso não for de fora o íntimo de cada um, construído individualmente. Então nós precisamos sim a ter os olhos sobre as obras de Kardec, todas as obras complementares que nós temos, estudar muito, porque se nós estamos hoje, vocês aí do outro lado da tela e nós aqui, é porque nós acreditamos no que nós estamos fazendo, lendo e estudando. E se é assim que está acontecendo, é porque a gente almeja algo. Então, se a gente acredita, se a gente estuda, a gente quer ir em busca
de uma vida melhor. E para isso acontecer, nós precisamos estudar muito, mas acima de tudo, nós estudaremos, mas teremos que vivenciar tudo que a gente estuda. Muitas vezes as pessoas chegam no centro espírita e perguntam, né? Muitas vezes nos perguntam até no atendimento, o que é preciso, né? Para ter uma vida melhor, né? Para ter uma vida mais tranquila, serena e tudo mais. Ninguém vai construir essa vida se nós não trabalharmos arduamente, se nós não construirmos isso. Então, todos nós, o Ayrton falou uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas acham que porque a gente fala aqui na frente, porque a gente trabalha dentro do espiritismo, a gente é melhor. Nós não somos, pelo contrário, somos até muitas vezes piores, porque nós, se estamos trabalhando dentro dessa doutrina, é porque muitas vezes nós falhamos muito numa outra vida. E nós viemos com essa tarefa para aqui falar e tentar demover muitos de todos os que estão aqui na frente, muitas vezes sentados, a mudar as suas atitudes e a sua direção de pensamento, de vida. Então, todos nós somos iguais, todos nós estamos lutando por uma vida melhor. E aqui fala, né, nessa lição, que eu achei interessante, subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Ninguém chega a Deus por nada. Nós não vamos construir toda essa questão de harmonia interior, de vivência, né? E de tudo que a gente acredita ser o melhor se nós não trabalharmos. Não adianta vir à casa espírita, tomar água fluida, tomar o passe e sair daqui construindo e fazendo tudo da mesma maneira. Então nós temos que trabalhar por nós, trabalharmos individualmente pela ascensão interior e espiritual de cada um, pela transformação moral de cada um. Somente desta maneira nós vamos conseguir viver realmente o Evangelho de Jesus. Fala também que se alguém te falar em valor das facilidades, não acredites. A vida não é de facilidades, a vida é de lutas, é de trabalho, é de esforço e de contínuo estudo e vivência, né? É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceite os alvitres com alegria. E aquele que trabalha com garra, com esforço, que luta, que promete não para mim, para o Ayrton, para quem quer que seja que vai mudar. Não, nós temos que prometer para nós mesmos. Nós temos que mudar em nós mesmos. E assim, somente assim a gente vai conseguir. Porque dessa maneira nós estaremos trabalhando e nos esforçando para evoluir com alegria. E aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Porque somente aquele que trabalhar arduamente pela sua transformação moral, esse deve ser sim seguido. Porque não é com discurso e belas palavras, meus irmãos, que eu ou qualquer pessoa vai mudar a vida de alguém. Porque existe muito bons oradores, muito belos palestrantes que falam, mas não adianta falar. Eu vou realmente seguir o exemplo daquele que está trabalhando. É no exemplo que eu transformo, é no exemplo que eu modifico. Então, é somente assim que a gente vai ver que aqueles que estão subindo espiritualmente e moralmente é porque aqueles sim nós devemos seguir e ver que tudo o que eles prometeram a eles e a espiritualidade está sendo cumprido através da sua transformação. Então, meus irmãos, é muito bom a gente estar aqui, a gente poder falar, a gente poder citar tantas lições, tantos capítulos, mas é muito melhor quando a gente vivencia o que se estuda no dia a dia, ali junto, ombro a ombro, né, das pessoas que convivem conosco, porque é dentro do nosso lar, é dentro da escola, do trabalho, que a gente vê o que acontece e é somente ali que somos testados
E a partir deste, então, momento, é que nós temos as bases para conseguir mudar. Né, Ismael? É isso aí, irmão. Pois bem, prezados irmãos, é exatamente o que nos traz esta lição de grande reflexão, principalmente para os momentos de hoje. Essa lição nos traz um grande conhecimento. Aqui, prestamos bem atenção. Não creias em salvadores que não demonstra ação e ações que confirme a salvação de si mesmo. O que quer dizer aqui? Prometer, pregar, ensinar, mas e a prática? E o seu exemplo? Como é suas ações? Então, a salvação de si mesmo. Deves saber que fostes criado para a gloriosa ascensão. Vejam bem, que falou nosso irmão Ayrton. Nós somos uma individualidade, uma centelha divina que fomos criados para evoluirmos e chegarmos à perfeição. Espíritos puros. Repito, já repeti diversas vezes e gosto de repetir essa frase, esse ensinamento de Bezerra de Menezes, que Deus não seria Deus, tendo criado o homem para a perfeição e não conseguisse seu objetivo. Enquadramos, está aqui na nossa casa, Bezerra de Menezes. Então nós somos criados para chegar a espíritos puros. Mas aqui diz a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência e perseverança. Vejam bem, para subir e evoluir. Condição essencial para o encontro do amor e da sabedoria. Vejam bem. Então, fomos criados por Deus. Somos uma criatura. Somos uma centelha divina. Somos um átomo semente. E como também falou nosso irmão, somos uma individualidade. Quando chegarmos lá, não tem pai, mãe, tio, sogra, filho, esposa. É eu e a minha consciência. E a doutrina espírita é uma doutrina de estudo, é uma filosofia, é uma ciência de conhecimento. Tanto que, primeiro ensinamento do Espírito da Verdade, espíritas amai-vos, e a segunda, instruí-vos. Então, a doutrina ensina, esclarece, porque a maneira de nós única de evoluirmos é com a nossa reforma íntima. Porque Jesus não quer que louve, que venere, que admire. Ele pede que siga o ensinamento dele. Tanto que Allan Kardec asseverou: o verdadeiro espírita é aquele que esforça-se para mudar seu procedimento e remover suas falhas. Combater suas falhas. Esse é o verdadeiro espírito. O que luta para mudar. Então, com esta reflexão, é que nós devemos saber que somos um ser especial. Nos apoderar dessa
força que possuímos, saber que fomos escolhidos por Deus para existir, progressível, imortal, indestrutível, e assumir essa condição. Saber que o que falou Cristo, analisar o que ele falou. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O reino de Deus está dentro de vós. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E só pede duas coisas: amar e servir. Por isso, o lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. Temos que trabalhar, amar e praticarmos a caridade. Porque a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. É o cristianismo redivivo. Como disse Leon Denis, o cristianismo é uma doutrina libertadora, salvadora. Mas as igrejas nos aprisionaram, nos escravizaram, porque criaram imagens que nos castiga, que nos espeta com um garfo, criaram umas imagens, e há milênios o ser humano acredita nessas dogmas, essas mudanças de paradigma que está começando, porque nós somos livres. É nós que somos responsáveis por nós. O nosso céu e o nosso inferno estão nas nossas consciências, está dentro de nós. Pratica o mal, faz o erro, vive em desespero, com raiva, com ódio. O inferno está dentro de ti. Vive em paz, pratica o bem, abraça, sorri. Vive em harmonia com a natureza, com Deus. Já vive o estado de céus, o estado de espírito. Não vamos esperar morrer para procurar céu. O céu está dentro de ti. Então, irmãos, devido muita compreensão, muito equívoco dos ensinamentos, é que hoje estão muitos em sofrimento, e estão muitos, como diz aqui, sendo usados, sendo dilapidados para transformar os prometedores, como temos aqui, em milionários, em acreditar em dogmas e muitas vezes equivocados. Mas aqui não se julga ninguém. Essa doutrina é de esclarecimento, de amor e fraternidade. Aqui nós oramos e acolhemos todos. Essa doutrina abraça e acalenta todos os irmãos. Aqui não se pergunta crença, não se pergunta partido futebolístico, esportivo, nada. Todos como irmãos. E é o que somos, e é o que aqui estamos fazendo, irmãos. É levar o conhecimento para saber que somos amados. É isso, meu irmão. E além da doutrina não prometer, ela é a única que diz assim, desconfia. Kardec já dizia, né? Não acredita porque o Ayrton, o Ismael e a Tânia. Não, vai na obra. Vai procurar nas obras. Vai na obra e confirma se o Ayrton, a Tânia e o Ismael falaram lá na quinta-feira, se está dentro da obra.
se é aquilo mesmo. Que Jesus ensinou. A gente não promete e ainda pede que a pessoa se esclareça. Então, é isso que a doutrina veio fazer. Mas vamos dando seguimento, meus irmãos. Vamos agora fazer, então, a nossa energização das águas. Os irmãos aí se concentrem nas suas necessidades. E o irmão Ismael vai, então, fazer a prece aí para a energização das águas. Queridos irmãos, um pensamento elevado a Jesus, vamos rogar ao Cristo para que, junto aos irmãos que trabalham com as energias da natureza, recolham os medicamentos para transformar nossas águas em remédio. Através dos bons espíritos regentes de preces e irradiações, rogamos as bênçãos de Deus, as águas aqui colocadas para energização. E sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários e que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um de teus filhos. Estes bálsamos divinos sejam um medicamento para curar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham este planeta, que elas possam receber o fluido do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dando seguimento. Vamos agora ao nosso trabalho da caridade, as 3 preces, pelos desencarnados, pelos lares e pelos irmãos em dificuldades, os irmãos em sofrimento. Vamos pedir para a irmã Tânia, então, fazer uma prece pelos desencarnados. Pedimos, Senhor, neste momento que possamos elevar os nossos corações, pensamentos, aqueles entes queridos que partiram, aqueles que estão em um leito de hospital, à beira do desencarne, aqueles que foram de uma forma brusca e trágica através do suicídio, pensando em encontrar a solução dos seus problemas com a interrupção de sua vida. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos entes e familiares que já partiram, que neste momento sintam-se abraçados, possam sentir o calor do nosso coração através do sentimento que nos eleva e nos aproxima. Que possamos pedir a misericórdia, Pai, por aqueles que ainda não conseguiram se desprender de seus corpos físicos, aqueles que ainda permanecem na camada da terra, buscando alimentar-se através do ódio, do ressentimento, das mágoas, dos vícios e tudo que ainda prendem e escravizam a cada um. Que Deus tenha misericórdia e possa esses espíritos tutelares levar a espiritualidade e ao lugar onde melhor possam ser acolhidos, auxiliados e esclarecidos estes espíritos, abençoando, Senhor, aqueles que buscam em todas as camadas da espiritualidade e também da terra, buscam através do sentimento de amor amenizar, acalmar as dores e o sofrimento de terem partido sem conhecer a realidade espiritual. Abençoa, Senhor,
a todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados e desencarnados, porque muitos dos encarnados ainda sofrem pela separação. Que a tua misericórdia, Pai, se faça em todos os lugares e também por todos os nossos irmãos. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, uma prece pelos lares aí, vamos pedir para o irmão Ismael fazer essa prece para nós. Caros irmãos, já nesta frequência, nesta vibração, imersos neste sentimento de amor, na companhia do Cristo e de nossos mentores de luz, vamos rogar a Deus e a Jesus para que neste momento todos vós, queridos irmãos, que vibram conosco nesta frequência de luz, que penetre em vossos lares esta energia radiante do Cristo, para que junto ao anjo guardião de cada componente de vossas famílias esparça-se a luz divina, os bálsamos purificadores a cada cômodo de vossos lares, removendo todas as energias deletérias. E se porventura tiver algum irmãozinho, mesmo por amor, mesmo pelo sentimento de carinho, que não se instruíram e ali permaneçam, que a nossa falange de espíritos de luz, sob o comando de Bezerra de Menezes, o conduza, convide, encaminhe para ser esclarecido nos planos elevados. E que todos irmãos, em sintonia neste momento, nesta luz, nesta frequência de amor e de paz, vibra a luz e a bênção de Deus a todos vós e a todos a edificação de seus lares. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos fazer uma prece pelos nossos irmãos sofredores, os nossos irmãos em agonia. Pedir a Deus que a sua espiritualidade esteja diante de todos os irmãos em sofrimentos do corpo, irmãos doentes, seja de uma simples gripe, seja de algum outro sofrimento, os irmãos doentes de todas as formas, irmãos que estão em cirurgias, irmãos que estão se recuperando das cirurgias, irmãos em tratamentos prolongados para a cura de cânceres, irmãos que sofrem de asmas, irmãos que sofrem de agonias, irmãos que sofrem de todos os tipos que estão assolando a humanidade. São sofrimentos de toda ordem. E sabemos nós, Pai de misericórdia, que todo sofrimento e dor que sentimos em nosso corpo é porque ele já extrapolou no nosso espírito. O espírito já não aguenta mais toda a pressão, todo o sofrimento.
toda a dor que nós adquirimos na caminhada e se manifesta em diversas formas no nosso corpo. Que neste momento a espiritualidade esteja olhando todos os irmãos enfermos do corpo e da alma, levando paz, levando tranquilidade, na medida do merecimento de cada um desses irmãos. E afastando também desses irmãos que sabemos nós que nos momentos de fraqueza e doença, aqueles irmãozinhos tentam se aproveitar da nossa dor, do nosso sofrimento. Que eles também sejam atendidos, pois são os sofredores dos espíritos. Irmãos que ainda não compreenderam o que precisam fazer na sua caminhada. Que a tua graça, Pai, a tua misericórdia e a tua luz esteja diante de todos os sofredores enfermos, seja do corpo, seja do espírito. E que eles encontrem neste momento, em que esse bálsamo se derrama sobre todos eles, encontrem a paz, a harmonia e a fraternidade. Encontrem um refrigério em suas dores e sofrimentos. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, aquele momento agora de nós, falarmos um pouco dos nossos trabalhos na casa. Vamos pedir aí para o irmão Ismael dar aquela pincelada e depois a irmã Tânia então fala do trabalho que ela já faz e do trabalho lindo que ela está iniciando e que já estamos aí vendo os frutos já do trabalho. Pois bem, prezados irmãos, é exatamente o que nós iremos passar. Os trabalhos da casa, como todos já sabem, é às quartas e sextas, às 19 horas. Mas, a partir das 18 horas, já estamos aqui com as portas abertas, esperando todos que desejam um esclarecimento, um atendimento fraterno, conversar. Temos nossos atendentes que aqui estão. E a partir das 19 inicia-se, as palestras, as orações e os nossos passes coletivos. E também um trabalho que nós realizamos já faz algum tempo e que pedimos muito que nos auxilie, que é a oração pela paz universal. Irmãos, esse trabalho tem uma grande influência e é de grande necessidade. Por esse momento turbulento em que passa o nosso planeta Terra, esse momento que nós estamos no limiar de uma nova era, mas estamos no olho do tormento. Precisamos orar muito, toda segunda-feira às 20 horas. Onde estiver, pare um minutinho, faça 2, 3 preces, para que a espiritualidade faça esse trabalho e leve nas consciências dos governantes, dos dirigentes de nações, esse sentimento de amor para que a paz e a fraternidade universal se façam. Também os estudos. A doutrina espírita é estudo, é uma ciência, uma filosofia, é de comprovação dos fatos. Temos estudos sábado de manhã, temos estudos online às terças, às 20 horas, temos estudos segunda, às 19, presencial. Então, convidamos a todos para que venham estudar e se esclarecer. E também continuamos com a nossa campanha de roupa. No momento não temos nem local físico para recolher, mas alimentos nós estamos aceitando, porque sempre tem alguém necessitando do alimento. E continuamos com o nosso trabalho, reiniciamos
no presídio, toda terceira, quarta do mês. Lá a gente vai levar uma palavra àqueles irmãozinhos, né, que caíram em erros, mas são nossos irmãos e precisam ter um consolo. Também é um trabalho que nós, a casa, realiza. E convidamos a todos que venham e que convide seus parentes, amigos, conhecidos, venha conhecer essa doutrina para esclarecer-se e evoluir. E somente o que levamos dessa encarnação é o conhecimento, porque lá em cima, lá não tem títulos, propriedades, escrituras, dólar, euro, real, lá nada vale. Eu vou passar para a irmã Tânia, que também tem uns trabalhos dela, também que desenvolve na casa, começando um novo trabalho, inaugurou essa semana. Está com a palavra, irmã. Nós temos, então, a cada terceiro sábado de cada mês, o trabalho da família, a evangelização da família, onde nós nos reunimos aqui na Casa Espírita, convidamos as famílias dos frequentadores, as famílias dos nossos trabalhadores e estudantes para participar. São momentos em que nós estamos desenvolvendo, né, o trabalho do Evangelho de Jesus, através de um vídeo, através de uma roda de conversa, através de uma dinâmica que envolve a família e que nos chama atenção diante das problemáticas que hoje atingem a todos nós. Não uma família em especial, a quase todas as famílias, porque todos nós somos ainda espíritos em evolução, precisamos passar por várias demandas e desta forma convivemos dentro de um lar, sob o mesmo teto com as mesmas pessoas, estamos ali, né? Como os dedos da nossa mão, somos diferentes uns dos outros e às vezes enfrentamos desafios. Então, aqui na Casa Espírita, cada terceiro sábado de cada mês, das 15h30 às 17h, nós nos reunimos. Neste sábado, com exceção, nós não iremos realizar devido às altas demandas de chuva que estão falando, temporais e vento. Estamos tentando nos preservar e as pessoas também que vêm a gente preservar por causa da questão do mau tempo. Mas nós também temos um trabalho que chama-se Mãos Amigas, na terça-feira, toda terça-feira, das 14 às 16, aonde convidamos as pessoas que queiram participar, que saibam tricotar, que saibam fazer o seu tricô, que queiram fazer a sua pintura, venham à Casa Espírita, porque aqui a gente no início faz a leitura do Evangelho, uma prece, e a seguir nós desenvolvemos o trabalho, fazendo as meias para a doação dos nossos irmãos mais velhinhos, as mantas, sapatinhos para bebês. Então, aqueles que queiram participar e se juntar a nós, venham à Casa Espírita toda terça-feira, das 14 às 16. E aqueles que não queiram vir, mas queiram doar lã para a gente aceita de bom coração. Não precisa ser um novelo novo, pode ser aqueles novelos que a gente já usou, que vai sobrando um restinho, outro restinho, a gente aproveita. Pode deixar na secretaria da nossa casa toda quarta e sexta, que nós aceitamos com muito carinho e esperamos aqueles que queiram participar, porque realmente é um trabalho muito valioso e que vão chegar aos pés, às mãos, à vida das pessoas que ainda têm um pouco menos do que nós. Então venham e façam parte do nosso trabalho Mãos Amigas. É isso, meus irmãos, e como a gente sempre diz aqui na Casa Espírita, que a obra ela não se faz de imediato. Vejam vocês, aí ainda outro mandato lá atrás, a gente pesquisando quem nós vamos convidar para esse tipo de trabalho, né, que envolva as pessoas, que vá um trabalho social. Eu digo para o Lenz, vão convidar a Tânia. E a Tânia envolvida ainda com o trabalho na escola, com a UME, e veio trabalhando, e ela sempre dizendo, eu vou me aposentar e vou poder fazer mais. E está aí, ó.
Já estamos com 2 trabalhos desenvolvendo, precisamos do apoio da comunidade. Os irmãos vêm participar com a gente, porque é assim que tem que ser, devagarzinho, na hora certa, as coisas vão acontecendo, e a gente fica feliz, né, pela escolha certa que fez, da pessoa certa, no lugar certo, é tudo isso. É a intuição da espiritualidade. Tudo programado. Aqui nós não vamos nos vangloriar que fui eu que fiz, não. Eu fui um instrumento Exatamente. da espiritualidade e a coisa está acontecendo devagarzinho. Nós vamos aumentando o nosso trabalho, estamos aí com as outras ideias, meus irmãos, e é assim que é. A espiritualidade trabalha devagar. É como a história da mata, né? A mata demora para crescer, agora para ser destruída é no instante. Então, o trabalho, ele vai devagar, a espiritualidade vai consolidando o trabalho, e na hora que é para acontecer, ele acontece, né, irmão? É isso aí. E é sempre importante a gente relembrar, né, que nós não somos, como diz aí, nós somos um pequeno instrumento na mão da espiritualidade. E nós precisamos muito daquele que vem, daquele que contribui, daquele que participa e soma-se junto conosco. O trabalhador da casa, ele é muito importante nesse momento, para que ele possa, no trabalho da família, muitas vezes a gente pensa, vamos convidar a família daqueles que chegam na casa espírita. É importante que venham também, mas cada um de nós tem nossa família e todos nós passamos por dificuldades e juntos, neste trabalho de evangelização da família, a gente constrói, né, uma aliança, a gente busca desenvolver assuntos que sejam relativos ao que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Com filhos, com o marido, com a esposa, com a sogra, com a cunhada, porque aqueles longevos, os nossos velhinhos, eles são nossas famílias e eles também têm as suas dificuldades. Que importante se faz quando nós sentamos, dialogamos e vivenciamos estas experiências que fazem parte do nosso dia a dia e da nossa vida de relação, não é? Isso aí. Então, só resta nós agradecermos do fundo do nosso coração a companhia de nossos queridos irmãos, por ter a paciência de nos receber com muito carinho. Foi um prazer, uma alegria estarmos unidos nesse sentimento de amor e fraternidade. Resta nos agradecer e mandar um abraço fraterno e amoroso a toda a nossa família Salles, a minha companheira Lúcia, e até a próxima quinta. Uma quinta sim, outra não, aqui nós estaremos. Eu, Ismael, mas a live é todas quintas. Estejamos todos juntos. Agradecendo também, somos eternamente gratos à espiritualidade e principalmente a Deus que nos conduz com suas mãos tão simples e amadas ao trabalho que é elaborado pela espiritualidade e que nós somos meros instrumentos. Aqui nós depositamos, né, o nosso esforço, a nossa vontade, o nosso empenho em melhorar. Então, que a gente possa ter uma noite tranquila e serena. Que, quem sabe, na espiritualidade continuemos essa reflexão da noite de hoje para continuarmos esse estudo e para avançarmos nessa caminhada. Que Deus e Jesus possa abençoar o lar de cada irmão que nos ouve neste momento, que vai nos ouvir amanhã ou qualquer ainda dia da semana, que possa envolvê-los em fluidos e energias que sejam salutares e benéficos a todos nós. Muito obrigada pelo carinho. Então é isso, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Agradecemos principalmente a espiritualidade por toda a intuição deste trabalho, a esses irmãos que estão conosco aqui no salão, também ouvindo, aprendendo, evoluindo conosco. E que Deus nos ilumine e nos proteja diante de todas essas intempéries do tempo que se nos informam, mas temos a certeza que não acontecerá nada além do necessário. E Deus vai cuidar de cada um dos seus filhos
na medida do merecimento, na medida da necessidade de cada um de nós. Então, até a próxima quinta-feira. Até a próxima. Assim seja.